Aqui chegou para mim, mano. Tô esperando aparecer aqui. Que não... Olha, Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Como vão vocês? Me perdoe aqui pelo atraso, que era para nós termos entrado aqui às 19 horas. Falando nós, porque o meu irmão Josilei Roseno vai já ser colocado na tela daqui a pouco. Tô vendo aqui que no momento não tem ninguém ainda aqui conosco, mas nós vamos dar continuidade assim mesmo, pois depois as pessoas assistem no gravado. Quando as pessoas forem chegando, se incorporando aqui à nossa live, a gente vai... Aqui o Rafael Bezerra chegou. Boa noite, Bezerra, graça e paz. Então o Bezerra já está aqui conosco. Falando, Bezerra, que eu vou já colocar aqui o irmão Josilei Roseno na tela. Hoje nós vamos fazer por uma plataforma diferente. Vamos aparecer os dois na tela simultaneamente. Então, pessoal, Bezerra aí que já está aqui conosco, o pessoal que vai assistir depois no gravado e que vai se incorporar aqui conosco logo após, eu creio. Assistam, voltem um pouquinho, assistam no gravado, tá, irmãos? Vamos dar continuidade aqui a mais uma live, eu creio que é a quarta live, ou a terceira ou quarta live sobre Mateus 24. Hoje nós vamos falar sobre a apostasia do primeiro século e o sofrimento da igreja, ou o sofrimento da igreja e a apostasia do primeiro século. O irmão Josilei Roseno vai trazer mais um estudo para nós nessa noite, que Deus possa usá-lo poderosamente, que nós sejamos edificados pela palavra de Deus nessa noite, porque eu creio que os irmãos que assistiram nossas últimas lives, os irmãos perceberam que as nossas lives têm bastante versículos bíblicos. E isso edifica a nossa vida se nós absorvermos esses versículos e buscarmos meditar neles. Então, irmãos, que você seja edificado, que eu seja edificado e que Deus use o irmão para a glória do nome dele. Eu vou colocar aqui o meu irmão Josilei Roseno aqui na tela comigo, tá, irmãos? Vou colocá-lo primeiro na tela cheia, depois a gente vai ficar os dois juntos aqui. O irmão vai novamente dar uma boa noite para vocês e se apresentar àqueles que ainda não o conhecem, tá bom? Então eu vou colocá-lo agora aqui na tela. Boa noite, irmão, graça e paz. Deus abençoe o irmão aí, direto da Serra Gaúcha, meu conterrâneo, aqui da cidade de Manaus. Para quem não me conhece também, eu sou da cidade de Manaus. O irmão também mas está morando lá na Serra Gaúcha. Boa noite, irmão, graça e paz. Boa noite, Cabral, graça e paz. Boa noite a todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo. Boa noite ao Rafael Bezerra, que também está ligado aqui conosco no canal do Cabral. É um motivo de alegria poder estar aqui mais uma vez juntos para nós meditarmos na palavra de Deus, estudarmos um pouco as escrituras. E sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler o versículo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, me trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Essas palavras que o Senhor Jesus disse no Monte das Oliveiras, dando para os discípulos os sinais que apontavam para o fim daquela era, a sua vinda. O Senhor Jesus disse que o seu povo iria passar por uma terrível perseguição, iria sofrer muito por causa do seu nome, por causa do Senhor Jesus. Ele começa dizendo no verso 9: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Essas três coisas, presos, perseguidos e mortos, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos a profecia
do sermão profético do Monte das Oliveiras, se cumprindo. O médico amado Lucas dá muitas informações, mas muitas informações a respeito dessa perseguição, desse sofrimento da igreja. Os irmãos do primeiro século, o início da igreja, foi marcado de muito sofrimento, perseguição. Muitos irmãos nossos foram mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus alerta os seus discípulos para esses sinais que iriam acontecer antes que Jerusalém fosse derrubada. Eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, presos. Mas o Senhor Jesus diz, continuando nos versículos seguintes, tudo isso que vai acontecer com vocês é por minha causa. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 1. Lucas diz bem assim. Daqui a pouco o Cabral vai ler. Eu vou só ler que é para nós ganhar tempo, porque muitos versículos tem aqui para ler. Diz assim, ó. Estando, Atos capítulo 4, versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão dele e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqui o Lucas está nos informando como o Senhor Jesus havia dito, que eles seriam presos, eles seriam perseguidos, mortos. Aí no capítulo 5 de Atos também nós temos informações no verso 17 e no verso 18, dizendo assim: E levantando-se o sumo sacerdote de todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e o puseram na prisão pública. Vamos ver o verso 33. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e decidiram matá-lo. Vá observando as palavras que o Senhor Jesus disse. Os sinais iriam apontar para a chegada do fim daquela era. Os discípulos iriam passar por um grande sofrimento, a sua igreja iria sofrer muito, iria ser lançados na prisão, presos, perseguidos e mortos. Observe que agora eles não querem somente lançar na prisão, eles querem matar os discípulos e servos do Senhor Jesus. Agora vamos ler o capítulo 7, versículo 54, em Atos, continuando no livro de Atos. Capítulo 7, versículo 54, diz assim: Estevão estava pregando um sermão expositivo, um sermão maravilhoso, é um grande sermão que ocupa 61 versículos, ele ocupa 56, 54 versículos. E o Estevão pregando, o diácono pregando, e aquela elite religiosa, aqueles homens, doutores, mestres, ouvindo a pregação de Estevão, verso 54, ouvindo eles isso, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e remeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, e que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui nós temos o primeiro mártir, a primeira pessoa serva do Senhor Jesus a ser morto na narrativa de Atos. E essa perseguição, esse assassinato não parou por aí. Aqueles religiosos que tapavam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estavam pregando, eles estavam
decidido a acabar com o cristianismo. Eles queriam eliminar aquela religião nova que estava surgindo do próprio judaísmo. E Gamaliel havia alertado eles para tomarem muito cuidado, porque todos os que se levantaram de ser alguém importante, eles pereceram. E seus seguidores também se debandaram. E agora esse aí, o Jesus que ressuscitou, esse povo continua juntos e unidos, e eles têm convicção de que ele está vivo. Eles têm uma certeza. Então tomem cuidado para que vocês não estejam lutando contra Deus. E era o que estava acontecendo. Aquele povo religioso de Jerusalém estava lutando contra Deus, matando os servos de Deus. Mas a sentença deles não dormia, não estava longe deles. O juízo de Deus, a chama do castigo do juízo de Deus estava acesa contra eles. E não para por aí. A gente continua lendo o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Não somente aqueles religiosos perseguiam os cristãos, mas os próprios governantes políticos, como Herodes. Atos capítulo 12, Lucas diz que por aquele tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era um dia dos espancados. Então nós temos aqui, no relato de Lucas, todas essas passagens que eu acabei de ler, o cumprimento da profecia do Senhor Jesus a respeito do fim daquela era. Sinais que apontavam para a vinda do Senhor Jesus em juízo contra Jerusalém, a queda do templo. Essas perseguições, esse lançar nas prisão não pararam, foram constantes, foram contínuos. A perseguição que a igreja passava não era somente centrada em Jerusalém, porque a gente observa que nessa perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém, os cristãos foram dispersos, pregando a palavra de Deus para onde eles iam. E Deus, então, nesse acontecimento ruim, estava fazendo com que coisas boas viessem acontecer em favor das pessoas que não ouviram o Evangelho. E esses cristãos que fugiram por causa da perseguição, eles foram como missionários, andando por aí levando o Evangelho. Filipe chega em Samaria e prega o Evangelho, que Deus fez uma grande obra, enfim. O cristianismo, então, agora, como Jesus havia dito, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. À medida que esses sofrimentos cresciam, se intensificavam contra a igreja do Senhor Jesus, mas crescia o número de seguidores, o número de pessoas que abraçavam o Senhor Jesus. Essas pessoas que creram no Senhor Jesus, que abraçaram o Mestre, a elas foram dados o reino de Deus. Elas participaram do reino do Senhor através do novo nascimento. E no capítulo 9 também, nós temos o relato, que eu acabei esquecendo de ler, do versículo 1 até o versículo 2, Saulo, aquele que aos pés dele foi colocado o manto, a roupa de Estevão, respirava ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Ele dirigiu até o sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, que é homens, que é mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo aqui não era convertido, e aqui no capítulo 9, nessa tentativa de pegar muitos irmãos em Damasco e levar preso para Jerusalém, aqueles que fugiram, né? Ele foi convertido, ele caiu do cavalo e ele viu o Senhor Jesus. Ele nasceu de novo e creu no nosso Salvador. E agora, ele que perseguia, agora passa a ser perseguido. E essa é um dos relatos da Bíblia Sagrada que nos mostra quanto aqueles cristãos do primeiro século sofreram, enquanto eles padeceram. Conforme o Senhor Jesus disse, no capítulo 24, no verso 9,
por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Por que que o mundo, por que que aqueles religiosos, por que que todas as pessoas ali odiavam os servos do Senhor Jesus? Por que eles odiavam os discípulos do Senhor Jesus? Por causa do Senhor Jesus, conforme ele diz aqui. Vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Tudo isso por causa de mim. É por causa de mim. Agora, por que que o mundo odeia o Senhor Jesus? Em João capítulo 7, no versículo 7, o Senhor Jesus disse para os seus irmãos: sabe por que que o mundo não odeia você? Sabe por que que o mundo me odeia? Porque eu digo que as coisas que o mundo faz é errado. Porque eu denuncio as suas obras. Porque eu digo que eles estão errados. Por isso que o mundo me odeia. Porque eu não falo coisas a favor do mundo. As pessoas que também creem no Senhor Jesus, que nascem de novo, elas vão concordar com a mensagem do Evangelho. Elas não vão, de maneira nenhuma, ser românticas em transmitir a mensagem do Evangelho. Elas vão dizer a verdade, somente a verdade. Não vão passar daquilo que está escrito na palavra. Elas não vão agradar os ouvidos das pessoas. Mas é interessante, irmão, perdão, é interessante que hoje nós vemos, se você for ver os pregadores da internet, muitos deles eles vão passar a mão na cabeça das pessoas porque não querem desagradá-las, entre aspas, né? Não querem desagradá-las, sendo que, como você acabou de falar aí, o versículo de João 7, versículo 7, que Jesus está dizendo que ele aponta o mal das pessoas, mas Jesus aponta o mal para quê? Somente para que elas, para julgá-las, não para que elas venham a cair em si, de que elas devem mudar o curso da vida delas, elas devem seguir outro curso. Para seguir Jesus você precisa negar a si mesmo, você precisa abandonar velhas práticas, precisa abandonar muitas coisas, e as pessoas não compreendem assim. Hoje então, irmão, infelizmente nós temos visto, eu não sei se o irmão tem acompanhado, perdão por falar disso, vou já deixar o irmão continuar. Não sei se o irmão tem acompanhado um advento de muitos irmãos que se dizem irmãos, né, que tem a prática da homossexualidade, né? Aí se você for falar contra a prática, não porque você quer, eu quero julgar o irmão, quero ser melhor do que o irmão, porque só essa prática é pecado, não. Nós sabemos que pecados são muitas coisas, mas o irmão, ele quer pessoas que falem aquilo que agrade a ele, que faça ele se sentir bem, seguindo essa prática ou qualquer uma outra prática pecaminosa, sabe, irmão? Então hoje nós temos, infelizmente, esse advento desses que se diziam irmãos, que eram cantores gospel, pregadores e tudo mais, que estão se revelando gays agora, homossexuais, e se você for falar alguma coisa contra, eles pensam que você quer ser melhor, você quer só julgá-los, e dentre outras coisas. Mas Jesus está falando que eles odeiam a ele falando naquele tempo, que eles odiavam a ele, por quê? Porque ele apontava o mal deles. E mudou no dia de hoje? Eu creio que não. Enfim, continue, irmão. O mundo se embriaga com aquela bebida do diabo, né? O humanismo. A cultura do mundo é humanista. E a cultura do reino dos céus é a autonegação. E ninguém quer dizer não para si. Quando o mestre chegou a esse mundo, ele desafiou as pessoas a desistirem de si. É isso que o Evangelho faz. Ele confronta o nosso ego. Ele fere o nosso ego. Ele quer matar. O Evangelho mata o nosso ego. E a gente deve morrer. E Jesus fala, a mensagem do Evangelho é essa. É autonegação. Renúncia total. É eu desistir das minhas opiniões, das minhas ideias e concordar com a mensagem de Deus. É concordar com Deus. É viver como Jesus. Os discípulos foram odiados, Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, presos, mortos, por causa do meu nome, é por causa de mim. Porque os discípulos, quando creem no Senhor Jesus, as pessoas que quando creem no Senhor Jesus, se tornam discípulos do Senhor Jesus, elas concordam com a sua mensagem, elas mudam radicalmente e elas vão se conformar segundo o modelo de Cristo. Elas vão viver conforme Jesus viveu. Elas vão se parecer com Jesus. Muitos que parecem com Herodes, que parecem com Judas, parecem com Caifás, elas vão se tornar igual a Jesus. Porque, irmão, hoje tem pessoas que
Se você falar alguma coisa, você está pregando uma mensagem de ódio. Se você pregar a palavra de Deus, você está pregando uma mensagem de ódio. Porque, segundo alguns pregadores, Deus é amor. Deus somente é amor. Aí, se você pregar contra o pecado, você está pregando ódio, você está disseminando ódio, você é um homem odioso. E se Jesus, por exemplo, viesse hoje e pregasse a mensagem que ele pregou aqui na terra, quando ele veio aqui, ele seria odiado por muitos, irmão. Ele seria odiado. Infelizmente é isso, porque, não, Deus, essa semana é um cantor gospel que todo mundo já sabia que ele era gay, ele gravou um vídeo se declarando agora publicamente gay. Aí isso repercutiu muito até em programas de debates políticos, dentre outras coisas, onde também teve um pastor aí que é muito conhecido, que falou contra o orgulho gay, essa coisa toda. Aí isso daí causou um ódio enfurecedor nas pessoas, irmão. Porque a pessoa estava trazendo ali a mensagem do evangelho, do que está escrito no evangelho. Aí pronto, se tornou odioso para eles, porque segundo alguns pastores mais com viés progressista, Deus é amor. Aí teria que explicar o que é esse amor para algumas pessoas, porque elas estão entendendo de uma forma errônea. Pode ir, irmão. Então, continuando nosso estudo. Vamos continuar. No verso 10, o Senhor Jesus diz da apostasia que ia acontecer antes da chegada do fim dessa era. Muitos se afastarão de mim. Apostasia é se afastar do Senhor Jesus, é abandonar a crença em Jesus, é abandonar a fé, é renunciar ao ensinamento do Senhor Jesus. É se afastar da palavra de Deus, é se afastar do Senhor Jesus. Isso é muito grave. Quando as pessoas se afastam da palavra, elas estão se afastando de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele é a verdade. E afastar-se da palavra de Deus é afastar-se totalmente de Jesus. E ele diz que isso aconteceria no primeiro século. Enquanto muitas pessoas hoje, futuristas, pregadores futuristas, literalistas, que dizem que haverá, a própria corrente milenista, né, ensina que haverá uma apostasia futura, que a igreja vai fracassar e enfim, vai ser... Não estou ouvindo, tá me ouvindo, Cabral? Tô lhe ouvindo. Deu uma silenciada aqui. Pode continuar, então, que eu tô lhe ouvindo. A apostasia que muitos pregam que vai acontecer, ela já aconteceu no primeiro século. Já aconteceu no primeiro século. E nós não vamos nem ler muitos versículos. Eu não sei se o Carol vai ter condições de ler naquela versão NVT. Sim, eu tô com ela aberta aqui no computador. Então, você já prepara 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 19, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Mas primeiro deixa eu falar algo aqui. Tudo bem, pode falar. Então, o Senhor Jesus diz que a apostasia aponta para o fim daquela era, a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Ele diz que muitos se afastariam dele, mas observe como que essa apostasia iria acontecer. Ele diz assim: muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. A apostasia, ela acontece por causa do surgimento dos falsos profetas. Não são falsos cristos. É importante a gente fazer uma distinção de falsos cristos para falsos profetas. Os falsos messias, eles se manifestavam com uma postura muito política, como um salvador da pátria. Já os falsos profetas, por outro lado, se apresentavam com aquela importância de trazer ensinamentos errados, né, da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Então é importante a gente fazer essa diferença, distinguir isso aí, tá? Então Jesus diz que haverá uma grande quantidade de falsos profetas que vão trazer ensinamentos errados e isso vai resultar numa grande apostasia.
numa grande apostasia. Isso vai resultar, essa apostasia, ela resulta por causa de quê? Por causa do esfriamento do amor. Muitos irmãos vão ter muitos irmãos lá do primeiro século tiveram o seu amor esfriado, não perderam a fé, esfriaram no amor, aquela paixão, aquele zelo pela Escritura, por Jesus, aquilo foi esfriando por causa dos falsos ensinamentos, por causa dos falsos profetas. E o Senhor Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois eu vou falar desse ponto aí. Ele diz assim, ó, que esses falsos profetas iriam surgir em grande número. Quando a gente se depara com as cartas doutrinárias, os tratados teológicos de Paulo, a gente percebe que Paulo está escrevendo cartas para trazer aqueles irmãos que foram enganados, para trazer eles de volta. Um exemplo claro é Gálatas. A carta aos Gálatas, daqui a pouco o Cabral vai ler 1 Timóteo. Eu quero ler rapidamente aqui Gálatas, que eu até não tenho aqui, sem delongas, rapidamente. No capítulo 1 de Gálatas, quando a gente lê o versículo 1, o versículo 1 diante, a gente percebe claramente, Paulo ele vai se identificar dizendo que ele é apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que ressuscitou o ressuscitou dos mortos. Todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual glória para todo o tempo e amém. Aí no verso 6, ele fala algo bem interessante, que é dos irmãos que tão rápido, tão depressa, saíram do verdadeiro evangelho e foram para o outro evangelho. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciasse outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que estava acontecendo nas igrejas daquela região da Galácia? Havia falsos profetas, ensinadores judaizantes que estavam pregando para a igreja guardar a lei. E aí Paulo, ele percebe esses ataques, esses ensinamentos errados, ele escreve essa carta para combater essas heresias, para combater esses falsos profetas e trazer aqueles irmãos ali de volta para o evangelho. Alguns vieram, outros vieram. Então, a gente deve ter sempre em mente que a pessoa que é salva, ela não perde a salvação. Quando você lê algumas passagens da Bíblia que fala de alguém que se desviou, que se afastou do Senhor Jesus, é possível sim uma pessoa verdadeiramente cristã se afastar do Senhor Jesus. Por exemplo, o filho pródigo, mas ele não se afasta continuamente. Uma pessoa que se afastou continuamente, e ela se afastou, se apostatou doutrinariamente, ela não crê mais na Trindade, ela não crê que Jesus vai voltar, ela não crê em muitas doutrinas importantes, que é considerado o coração do Evangelho, essa pessoa renunciou, ali é um problema grave. Será que essa pessoa realmente foi convertida? Então nós devemos ir para Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Ali o que ensina a parábola do semeador? São 4 terras. A primeira terra é uma terra infrutífera, a segunda terra é infrutífera, a terceira terra é infrutífera. Só tem uma terra que é boa. E ali é onde a semente cai e dá fruta. Ali está falando da disposição interior do homem, o coração do homem, dentro da pessoa. Aquela pessoa que ouve a pregação do Evangelho, que ouve a Escritura, ela vai sempre mudar de melhor para melhor. Ela nunca vai de pior a pior. Ela vai crescer em conhecimento, ela vai ter uma vida de santidade crescente, ela não vai ficar estagnada, ela vai amadurecer na cabeça. Então, a luz do dia é como a luz da aurora, né? Então, não há perfeição nisso, mas a pessoa que ela era ontem, ela não é hoje. O cristão sempre está mudando de pensamento, como Paulo diz lá, transformai-vos, Romanos 12, 2,
transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Então, quando estamos estudando a palavra de Deus diariamente, constantemente, o verdadeiro evangelho, a nossa vida ela é mudada de melhor para melhor. O pecado vai estar sempre presente em nossa vida. E nós vamos se encher da Escritura. Nós vamos encher nosso coração na verdade. E isso vai nos fazer ainda mais parecido com Jesus. Então, o que estava acontecendo naquela época? Esses falsos profetas, falsos ensinadores, estavam trazendo um grande problema para a igreja, trazendo esse ensinamento de que a pessoa é declarada justa se ela guardar a lei de Deus, a lei moral. E Paulo vem dizendo, não, é pela fé em Jesus. A lei de Deus, só quem guardou perfeitamente ela foi Jesus. E o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não tem pouca coisa mostrando para nós aqui no Novo Testamento, das cartas, como essa profecia da apostasia estava se cumprindo naqueles dias. O Cabral vai ler para nós agora 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, e 2 Timóteo capítulo 2, do verso 16 até o 18. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, irmãos, a tela da Bíblia. Compartilhar aqui, só um momento, tá, irmãos? Tá, deixa eu ler aqui, sem compartilhar. No outro momento eu verifico melhor isso, porque nós estamos fazendo por uma outra plataforma, irmãos. Então, é a primeira vez hoje, na próxima vez já está tudo ok. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Na versão NVT, irmãos. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Qual é o outro versículo, irmão? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16 até o 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 até o 18. Segunda Timóteo, capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e, com isso, desviaram alguns da fé. É isso. Deixa eu colocar o irmão aqui na tela comigo. Tá. O irmão está na tela. Vocês acompanharam a leitura que o Cabral fez de Himeneu e Fileto? Paulo coloca esses homens aqui, esses apóstatas, na verdade, como falsos ensinadores, né? Falsos profetas, que estavam ensinando as pessoas que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Então, o que Paulo diz? Paulo está condenando aqui esse tipo de fala, esse tipo de ensinamento. Sabe aquelas pessoas que se aproximam da gente com a intenção de querer nos ensinar algo errado que eles aprenderam? E quando a gente tem o conhecimento da Escritura, a gente conhece a palavra de Deus, a gente consegue identificar o erro ali, um defeito nesse ensinamento. E Paulo, ele escreveu para Timóteo, alertando ele acerca desses homens aqui que estavam causando problema naquele tempo. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição do morto já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Desviaram alguns da fé. Não foram todos, mas alguns. Esses alguns aí, infelizmente, foram prejudicados. Então, com isso, esses ensinamentos errados bombardeando a igreja, aquelas pessoas que não estão estruturadas na palavra, não estão alicerçadas, que não têm tempo para meditar na palavra de Deus, essas pessoas vão naufragar rápido.
É muito fácil enganar uma pessoa que não tem familiaridade com as escrituras. Será que se você vivesse naquele tempo do primeiro século, você que passa uma semana sem ler as escrituras, será que você iria suportar essas perseguições, esses ataques? Os cristãos sofreram bastante, como nós acabamos de ler esses versículos, esse grande exército de versículos, nos mostrando que eles foram presos, foram perseguidos, foram lançados na prisão, e eles perseveraram, e vieram os falsos profetas com falsos ensinamentos, mas os cristãos, muitos deles, não poucos, conseguiram resistir esses ataques de Satanás, usando esses falsos profetas. Então isso fica para nós como um exemplo, para que nós também possamos tomar muito cuidado. Nós que afirmamos ser salvos em Jesus, que nascemos de novo, eu acho estranho quando a pessoa diz que é salvo, que já nasceu de novo, mas que ela passa 2, 3 dias sem meditar na palavra, ela passa uma semana, tem gente que passa um mês. Outros só pregam a Bíblia Sagrada quando vão fazer alguma live, quando vão fazer algum estudo, quando vão pregar na igreja, aí eles leem a Bíblia. Mas eles não têm aquele momento diário, toda manhã, eu vou pegar um texto e vou estudar, eu vou meditar. Não tem. Então nós devemos se atentar para isso. Se há fé em você, eu disse isso para uma pessoa certa vez, se há fé em você, em Jesus, então você deve ter preocupação em meditar a palavra de Deus. Se você passa tantos dias sem meditar na Escritura, não tem um apetite, não tem interesse para ler a palavra de Deus, não há fé aí, não há fé. Então, o que Jesus, continuando no sermão da montanha, no sermão profético, ele alertou dizendo que a igreja iria passar por essa apostasia. O livro de Hebreus, no capítulo 6, eu vou finalizar por aqui no capítulo 6 de Hebreus, mostrando os versículos que evidenciam que a profecia do Senhor Jesus, do sermão da montanha, se cumpriu naquele primeiro século. Hebreus capítulo 6, o apóstolo que escreveu, ele diz assim, a respeito daquelas pessoas que não crescem. Sabe aquela pessoa que o tempo passa, mas ela continua com aquele mesmo entendimento, com aquela mesma mentalidade? Ela só sabe aquele versículo lá de João 14, né? O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Salmo 91, só essa passagem conhecida, ela só sabia. Mas ela não sabe, ela não tem familiaridade com textos do Antigo Testamento, o Deuteronômio, Levítico, texto de Números, não sabe nada de Gênesis, não sabe nada das cartas de Paulo, não conhece o pano de fundo de Mateus 24, das cartas doutrinárias, não sabe nada. Sabe essa pessoa ela não vai crescer. Essa pessoa ela não avança. Ela sempre está ali pequenina, ela sempre está ali infantil na fé. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala isso, que nós devemos deixar os rudimentos, os ensinamentos, devemos sair do ABC do Evangelho e crescer. Diz assim, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que foram já uma vez iluminados, experimentaram. Muitos arminianos usam esse texto aqui para dizer que há perca de salvação, sim. Mas o autor da carta aos Hebreus não está falando de perca da salvação. Ele está falando de pessoas que não têm a verdadeira fé, que não foram salvas, que não apresentam coisas que acompanham a salvação. Ele está falando dessas pessoas. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Olha lá no capítulo 13 a parábola do semeador. A parábola do semeador. Só tem uma terra que dá fruto, a terra boa.
É aquelas pessoas que estão lá no culto ouvindo a pregação todos os domingos, entra ano, sai ano, mas ela nunca muda. Ela sempre é a mesma pessoa. Ela, ela não sai do ABC do Evangelho. Ela não cresce, ela não evolui no conhecimento da palavra de Deus. Então, essa pessoa aí não tem fé. E aí, ó, veja bem, no versículo 9, o escritor diz assim, ó, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade, não cremos que isso aplique a vocês. O que ele quer dizer? Ó, isso que eu acabei de falar agora há pouco, dessas pessoas, que é impossível que elas sejam renovadas para arrependimento. Olha, isso aqui que eu acabei de falar para escrever para vocês, não se aplica a vocês que são salvos, que têm fé. Somente aquelas pessoas que não nasceram de novo, é isso que ele está falando. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. O autor da carta de Hebreus está falando para os cristãos que eles são salvos e eles não são como essas pessoas que não têm fé. Então, a carta de Hebreus foi escrita para quê? Para despertar os irmãos que estavam sendo ensinados pelos mestres judaizantes a ir para o judaísmo, voltar novamente para o judaísmo. E o autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta justamente para combater aqueles falsos profetas, aqueles falsos mestres que estavam assolando as igrejas com o judaísmo. Né? Então, irmãos, as provas estão muito claras, as evidências estão muito claras e apontam que a profecia do Sermão da Montanha estava falando do primeiro século e não tem nada a ver com nossos dias. É lógico que quando a gente está lendo algumas cartas do apóstolo Paulo, como a de Timóteo, a carta de Pedro também, no capítulo 2, Pedro fala, assim como houve falsos profetas lá no tempo do povo de Israel, no Antigo Testamento, assim também hoje tem falsos profetas. Né? Ele fala sobre os falsos profetas. Era uma grande quantidade, como o Senhor Jesus havia dito. Então, nenhuma palavra que o Senhor Jesus profetizou no Sermão da Montanha caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Todas elas vieram a ser realizadas naqueles dias. Então, para nós fica esse alerta, para nós tomarmos muito cuidado com a nossa fé, que uma vez foi dada aos santos. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus de verdade e que tem esperança nele, que é salvo, ele vai batalhar por essa fé que uma vez foi dada. Eu quero deixar para você uma lição nesse estudo dessa live, para você estudar as cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, sobre a apostasia do primeiro século. O que você vai fazer nesse estudo? Você vai anotar e você vai identificar as heresias que eram ensinadas naquele tempo e como elas foram combatidas, como foi que o apóstolo João combateu o gnosticismo. Então, faça um bom proveito, estude as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, e aprenda a combater as heresias. O Senhor Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. De que o Senhor Jesus estava falando? Sobre essa perseverança até o fim? Sobre a salvação eterna? Não. O Senhor Jesus não estava falando da salvação eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual era a salvação que o Senhor Jesus estava falando? A salvação daquela geração corrupta, como diz o apóstolo Pedro no seu sermão no capítulo 2 de Atos, né? Salvai-vos desta geração corrupta, ou salvai-vos desta geração perversa. Então, todos aqueles que tiveram fé no Senhor Jesus no primeiro século, eles perseveraram até o fim e não tiveram a sua vida danificadas por esses ensinamentos errados. Eles foram até o fim, eles perseveraram, porque o Senhor Deus é poderoso para nos manter de pé. Ele começou a boa obra e ele vai concluir até o fim. E fica aqui para nós esse alerta a nós dedicar nossa vida para conhecer mais as Escrituras.
Há pessoas que se gabam porque saíram do seminário e têm um diploma e acham que já são experts na escritura e que não precisam mais estudar. Conheço pessoas por aí que não estudam mais. Diz que é um teólogo, é pastor, mas ele é preocupado mais com coisas materiais e terrenas e não se preocupa com a sua fé. Precisa de cuidados diários, todos os dias, diante da palavra de Deus. Quero agradecer o Cabral por essa oportunidade, por tudo que a gente fez desde o começo, trabalhando aqui para que essa live viesse a acontecer. O Cabral teve um grande trabalho e que Deus continue fortalecendo ele, e ao Rafael e o Jadson também, que está nos acompanhando, o pai, fala no nosso irmão Jadson, né? E os demais que vão depois assistir a live. Aqui fica finaliza a minha participação nessa live, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. O Igor esteve conosco aqui também, meu primo. Deus te abençoe, Josilei. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo estudo que você trouxe aqui. Infelizmente, poucas pessoas estiveram aqui conosco, mas eu creio que pessoas assistirão no gravado, que elas sejam edificadas no gravado. Estou sentindo um pouco de falta aqui do pessoal do nosso grupo aqui, do nosso grupo do WhatsApp. Dar uma participada aqui nas nossas lives também, porque isso nos ajuda a impulsionar esse conteúdo, para ele ser levado para mais gente, para mais longe. Então estou sentindo um pouquinho de falta, mas obviamente que ninguém é obrigado a nada, somente dizendo aqui porque os irmãos seguem a mesma corrente que nós seguimos aqui, escatologicamente falando, que é o preterismo parcial. Seria muito importante para nós aqui, para que nós tivéssemos mais engajamento, mais impulsionamento do nosso conteúdo. Mas muito obrigado a si mesmo, Josilei. Deus te abençoe também. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu trabalho, tuas obras. E continuemos nessa caminhada aqui, irmão. Vamos continuar aqui. Na próxima quinta tem mais uma live. Nós teremos mais lives ainda referentes a Mateus 24. Eu acho que essa foi a quarta live, né, Josilei? Eu acredito que é a quinta. Quinta live, mas ainda temos muito mais ainda sobre Mateus 24, irmãos. Então Deus abençoe aqueles que estiveram aqui e aqueles que vão assistir no gravado. E aguardamos você, irmão. Vem aqui conosco aqui que você vai receber aqui a palavra de Deus, irmão. Se alguém falou para você alguma coisa que aqui nós estamos pregando outra coisa que não seja a palavra de Deus, tire isso da sua mente. Deixe Deus quebrar isso da sua mente, porque a pessoa que falou isso para você falou errado. O irmão Josilei tem trazido aqui a palavra de Deus, e tudo que eu falo aqui é a palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Então Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite, e até a próxima quinta-feira, se assim Deus permitir. Um abraço, Josilei, graça e paz. Deus te abençoe. Até a próxima, irmão. Até a próxima.